Tinha medo de andar dentro de casa. O Michael, eu fazia comida com o Michael sentado no chão, encostado na parede, conversando comigo porque eu tinha medo. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. E aí, pra começar aqui, eu queria me apresentar. Me chamo Carol, tenho 23 anos. Dia 7 de abril agora eu faço 24. E esses 23 anos da minha vida, eu vivi totalmente aprisionada pelo medo. Mas muito mesmo, ao extremo. E faz um mês atrás, dia 26 de fevereiro, eu decidi tirar toda a rede social. Pra quem não sabe, tem o Instagram, tá até aqui, Carol Santos07, vai lá, me segue lá. E eu sempre fui muito ativa, eu gosto de postar meu dia a dia e tudo mais. E aí eu decidi tirar todas as redes sociais por um mês e tirar vários alimentos. Tirei pastel, lanche, pizza, açaí, macarrão. Tirei todos os alimentos, refrigerante, pra que, de fato, eu estivesse sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Pra que eu pudesse entender o porquê de tudo isso. Nas minhas orações eu vinha falando, Senhor, se eu não conseguir entender onde tudo isso começou, como que eu vou ser curada? Tipo, eu não me lembro de muitas coisas, não tenho a memória muito boa, então eu não lembro de coisas da minha infância que eu tenha passado, algo que eu tenha vivido pra me gerar tanto medo e tanta vergonha. Hoje o assunto vai ser medo, mas eu sempre tive muita vergonha. E esse foi meu intuito. Eu falei, Deus, vou tirar por um mês tudo, vou matar realmente a minha carne pra que o Senhor me faça entender de onde veio tudo isso. Pra que eu possa entender, pra que eu possa ser curada e pra que através do meu testemunho outras pessoas sejam curadas. Dia 3 de março, foi um domingo. O Michael não quis ir no culto no dia por estar cansado, tava com a neném, a gente ficou fora o dia inteiro e eu estava no louvor. Falei, eu vou então e você fica. E aí eu fui pro culto e no meio da pregação o pastor começou a pregar, eu lembro que ele desceu do altar. E aí ele começou a falar sobre gestação. E eu lembro, as palavras que ele falou foi assim, eu não sei se é uma, duas pessoas que tem aqui, mas Deus está me mostrando pessoas que na gestação da sua mãe passou por grandes ataques. E aí na hora que ele citou essa palavra, eu já comecei a passar mal. Eu tava sentada na última cadeira, lá no fundo, porque eu tinha ido sozinha, então não quis sentar na frente, sentei na última mesmo, lá perto da porta. E na hora que ele citou essa frase, eu comecei a passar mal na hora. Me deu crise de ansiedade. E eu tipo assim, meu Deus, me ajuda. E eu sem entender nada do que tinha acontecido. E aí eu subi a escada, sentei no meio, assim, da escada, e continuei de lá ouvindo a ministração e passando muito mal. E é como se fosse pra mim. Eu sentia que era pra mim, mas não entendia, porque tipo, como que eu saberia algo da gestação da minha mãe? Mas eu tinha certeza que era pra mim, tipo, chorei muito, tava passando muito mal, e recebendo, ao mesmo tempo, recebendo as palavras, tentando entender o culto, tudo que tava acontecendo. No final do culto, o pastor chamou as pessoas lá na frente. E como eu disse no começo do culto, eu sou muito medrosa e vergonhosa. E eu esperei até o último minuto pra ir lá na frente. Porque eu falei, cara, se acontecer alguma coisa, eu tenho medo do incerto. Sabe aquilo que não tá sob o seu controle? É disso que eu tenho medo. Então, tipo, se eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo de ir. E eu fiquei ali até o último momento. E o pastor orando, ministrando, pessoas sendo tocadas e tudo mais. E na hora que ele chegou em mim, que ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu lembro que eu comecei a chorar muito. Mas eu chorava alto. E isso já não é de mim, porque eu sou muito vergonhosa. Era muito vergonhosa, não Jesus. E eu lembro que eu comecei a chorar muito alto e o pastor começou a ministrar. No meio do que ele estava ministrando, ele encerrou o culto, porque já tava passando um pouquinho do horário, então ele deu a benção apostólica, abençoou os irmãos. E aí ele me puxou pra frente, e aí ele e a pastora começou a ministrar sobre mim. E eu chorava muito, 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 não conseguia parar de chorar. E lançou muitas palavras proféticas sobre mim, começou a repreender todo o medo, toda a vergonha. Pra quem não sabe, hoje a gente tá aqui na igreja de Tarumã, e os pastores daqui são muito próximos da gente. Tipo, os nossos pastores não são só pastores, são amigos. Então eles conhecem de fato quem eu sou de verdade, sabe? Aí eles vinham aqui fazer acompanhamento tentando descobrir, Carol, mas na infância, no período ali de 7, 12 anos, você passou por alguma coisa? Racismo, trauma? Você lembra de alguma coisa que te fez paralisar dessa forma? E eu ficava, cara, não lembro. Eu tenho a memória muito fraca, não lembro de nada que eu passei. Tipo assim, grave ao ponto de, poxa, paralisei, porque eu, de fato, era uma pessoa paralisada, gente, eu não andava sozinha. Vou até começar a mostrar provas aqui, pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. E eu vou mostrar pra vocês uma conversa minha com o Michael. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo, que eu tinha medo de ficar em casa sozinha. Medo de ficar em casa, medo de ficar fora de casa, medo de andar. Teve uma época, final do ano passado, eu tinha medo de andar dentro de casa. O Michael, eu fazia comida com o Michael sentado no chão, encostado na parede, conversando comigo, porque eu tinha medo. Eu ia no banheiro, o Michael sentava na porta, pra vocês terem noção. Porque eu tinha medo de ficar dentro da minha casa. E foi coisas que eu nunca compartilhei com ninguém. Por quê? Porque, tipo, pra mim, uma pessoa cristã que vive na igreja, falar que sente um medo desse, era uma vergonha. Porque, tipo, cara, eu conheço o Criador de tudo. Tipo, eu tenho vida com o Criador, com o Pai, que é meu protetor, tipo, cara, é maior que tudo. E como que eu posso falar sobre esse medo? Tá entendendo? E eu já fui até muito julgada por isso. Às vezes eu queria me abrir com alguma pessoa errada e eu falava um pouco sobre meu medo e eu já escutei muito isso. O Michael vai saber disso. Carol, mas você vive na igreja. Tá entendendo? Então isso me bloqueava muito em falar sobre o medo. Porque, poxa, de fato, cara, eu vivo na igreja, eu conheço Deus e eu sei que Ele é maior que todas as coisas. E esse medo é como se o meu medo anulasse o tamanho de Deus. Porque, cara, quando a gente acredita totalmente em Deus, acredita que ele é maior que todas as coisas, não tem como a gente ter tanto medo quanto eu tinha. Porque, tipo, eu anulava o poder de Deus. É como se aquilo que eu tivesse medo, tanto das coisas sobrenaturais, mundo espiritual, quanto de pessoas, porque eu tinha medo muito dos dois, eu tinha medo de sair na rua e pessoas chegarem em mim, ser assaltada, sei lá. E tinha medo também de ficar em casa, de mundo espiritual. E tipo, como que eu poderia falar sobre isso indo pra igreja e conhecendo Deus, sabe? Então eu tinha muito receio. E aí, teve uma fase
que eu tava com muito medo, que foi essa fase do ano passado pro começo do ano, como eu disse, ia piorando. A cada dia que passava, ia piorando mais o meu medo. E nessa fase do ano passado pro começo do ano, piorou ao extremo, que foi quando eu tinha medo de ficar dentro de casa. Ó, dia 7 de fevereiro, 3h30 da tarde, eu mandei, amor, você tá gravando? Porque quando ele tá gravando, ele não pode sair no meio. Aí eu perguntei, amor, você tá gravando? Ele, não, amor, por quê? Eu coloquei, vem me buscar pra mim ir com você? Aí ele colocou, por quê? Aí eu coloquei, porque eu quero ficar aí. A Nunu dormiu. E tipo, isso, eu aqui dentro do quarto e o Michael no quarto do fundo. Tá entendendo? Eu tinha medo de levantar da cama e andar dentro da minha casa e ir lá com ele. Eu pedi pra ele vir me buscar. Então, tipo, pra vocês verem que era algo, tipo, sobrenatural. Tipo, e eu não entendia de onde vinha esse medo. Mamãe, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora que eu ia fazer de manhã, eu acabei esquecendo. Mãe, você tinha comentado uma vez comigo que quando a senhora tava grávida de mim, a senhora pensava em abortar, tal, por já ter tido bastante filhos, tinha um pouco de vergonha, né? Você lembra se alguma vez você falou alguma coisa, tipo, a gravidez não era desejada, algo do tipo? Porque ontem aconteceu algo muito interessante na igreja, e aí era só pra saber se aconteceu isso, tipo, era comigo de fato que Deus tava falando sobre isso. E aí eu mandei esse áudio pra minha mãe. Eu lembro que há muito tempo atrás minha mãe comentou comigo que quando ela estava gestante, quando ela estava grávida de mim, ela havia pensado em um momento de abortar. Mas não por eu não ser desejada, nada do tipo. Mas porque minha mãe já tinha tido teste de gestação comigo. E aí ela tinha vergonha disso. Porque, tipo, o pessoal comentava algo do tipo tal. E ela comentou comigo uma vez. E aí eu perguntei pra ela, mãe, a senhora lembra de alguma vez ter lançado alguma palavra de maldição? Porque talvez a gravidez não era desejada, algo do tipo? E ela falou que não. Porém, tinha algo que ela fazia durante a minha gestação. E aí eu vou colocar o áudio aqui pra vocês ouvirem. Agora a questão do medo, eu acho que é porque na época que eu tive vocês tudo, eu era muito de assistir filme de terror, eu era muito de xingar, sabe aqueles nomão bravo, aqueles nomão feio? Eu era muito de xingar, eu era muito de assistir filme de terror, eu era muito de ficar falando sobre esses negócios de demônio, entendeu? Então, às vezes, o medo, queira ou não queira, afeta de alguma maneira, né? Possa ser por causa disso, né? Mas se o pastor orou e Deus revelou, então Deus já te curou. Entenderam? E aí, tipo, assim que ela falou, eu já fui entendendo tudo. A gestação em si, gente, é algo muito... Muitas pessoas não levam a sério, mas é muito sério. Quando a gestação não é desejada, ou quando a gente é de falar muitos palavrões no meio da gestação, a criança sente tudo aquilo que a gente sente, sabe? E aí minha mãe falou sobre isso, sobre que na gestação ela assistia muito filme de terror, de demônio, falava muito sobre demônios, e era de falar muitos palavrões pesados, e tava grávida de mim. E aí, conversando com o pastor, ele contou sobre o sentimento que ele teve na hora. Ele falou que ele sentia que a criança estava sobre um forte ataque na gestação. E aí a gente entendeu onde tudo começou. E aí, o título desse vídeo é exatamente sobre isso. Tudo começou no ventre da minha mãe. E aí que tá a importância da gente entender, você mulher que já passou por uma gestação e não foi desejada e acabou lançando palavras ou sempre foi de xingar muito, começa a profetizar cura, libertação sobre a vida do seu filho, da sua filha. Eu recebi cura e libertação sobre o culto no dia 3 de março. Tomei posse de tudo aquilo. E depois daquele dia, tudo começou a mudar. Tipo, hoje eu me considero uma pessoa livre. Carol, você não sente mais medo? Gente, eu sinto. Mas eu luto contra ele. Porque eu entendi que, de fato, maior é Deus que está em mim do que o diabo que está no mundo, sabe? E quando a gente coloca o nosso medo acima, é como se a gente estivesse anulando o poder de Deus. Tipo, cara, Deus não pode me proteger. E hoje eu entendo que ele pode. Cara, eu sempre falei de Deus, eu sempre falei do amor dele, do quão grande ele é. E aí, quando tinha a ver com o meu medo, é como se ele se tornasse pequeno. É como se ele não pudesse me socorrer, me proteger, me guardar de tudo aquilo, sabe? E hoje eu entendo que maior, de fato, é ele que está em mim do que qualquer coisa que esteja no mundo. E aí Deus me mostrou o meu propósito na Terra, que tipo, que ele me curou pra que outras pessoas fossem curadas através da minha vida. Que ele me libertou pra que outras pessoas fossem libertas. Tá entendendo? Então, ele me libertou e me trouxe pra que eu nasci. Então, que o meu testemunho venha te libertar de todo medo, toda vergonha, todo trauma. Se você ainda não sabe de onde veio tudo isso, tira tempo com Deus, investe tempo com Deus e clama por isso, Senhor. Eu não sei de onde vem o medo, eu não sei de onde vem a vergonha, eu não sei o porquê eu sinto esse trauma, eu não consigo lembrar. Mas traz a minha memória, traz cura sobre mim, me liberta de tudo isso e que o seu testemunho, que a sua vida possa servir de cura e libertação para outras vidas, sabe? E não foi à toa que aconteceu tudo isso. Não foi à toa que eu sofri esse ataque na barriga da minha mãe, não por culpa dela, jamais. É que tem pessoas que gostam de assistir filme de terror e não sabem o quanto isso traz maldição. O quanto o filme de terror foi consagrado a demônios, entendeu? Então é muito importante tudo isso que eu vivi. Eu não entendia e hoje eu entendo que a gestação da minha mãe, ela ter assistido tudo isso foi preciso para que hoje eu entendesse tudo isso e que hoje eu posso falar, porque eu também sou mãe, já estive gestante e eu não lembro de ter amaldiçoado nada na minha gravidez, mas eu já comecei a orar sobre isso. Senhor, se eu soltei algum palavrão, se eu assisti alguma coisa, se isso influenciou a Nunu em alguma coisa, que tudo isso venha a ser quebrado em nome de Jesus, que minha filha não passe por essas coisas que eu passei, por coisas que às vezes eu falei, eu assisti, ouvi, sei lá. Enfim, esse vídeo foi pra isso, pra contar o meu testemunho sobre o medo. Esse é o meu primeiro vídeo aqui, vai ter muitos vídeos sobre vergonha, sobre curas que Deus sempre veio fazendo no decorrer da minha vida, em questão a áreas específicas, e eu acredito que esse canal vai ser bênção, não só pra vocês, quanto pra mim também, porque pra mim tá sendo libertador isso que eu tô fazendo, sabe? E que você possa ser liberto em nome de Jesus, de todo o medo, toda vergonha, todo trauma, todo pânico, toda depressão, ansiedade, que seja quebrado em nome de Jesus, que você possa vencer em Cristo, que você possa começar a buscar por isso, Senhor, o porquê eu tenho isso, onde tudo começou. Se eu não entender onde começou, não tem como eu ser curada, então me revela, Senhor, pra que eu possa ser curada e que você comece a buscar por isso, porque, gente, o mundo é lindo.
De verdade, tipo, foi uma das frases que o pastor e a pastora ministrando no meu ouvido falou o dia que eles estavam orando, no dia 3 na minha cabeça. Foi: Carol, vem ver como o mundo é lindo, seja livre. E eu não consegui enxergar beleza. Eu sei, o mundo é um caos, mas quando a gente está em Cristo e é livre em Cristo, a gente consegue enxergar coisas lindas que, cara, eu nunca enxergava. Quando eu saía pra rua, eu tinha medo. Então, eu tinha medo de andar ao meu redor, eu só ficava olhando pra ver se não tinha pessoa me seguindo, algo do tipo. E hoje eu consigo ver o que Jesus criou, eu consigo olhar pras árvores, eu consigo ser livre, sabe? Então, seja livre, em nome de Jesus. Cristo morreu lá na cruz para que você fosse livre nele hoje. Então, profetizo em nome de Jesus que você seja livre. E se você passou ou passa por alguma dessas coisas, já deixa aí nos comentários. Se você quiser conversar comigo, entra lá no meu Instagram, manda mensagem no direct. A gente pode conversar sobre isso, sobre medo, sobre ansiedade, sobre angústia. E eu creio que a gente pode estar orando junto para que você seja curado, liberto, assim como eu fui. Se você gosta desse estilo de vídeo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te notifique de que eu estou aqui e para ele entender que você gostou disso e mandar para mais pessoas. Me segue no Instagram e que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida em nome de Jesus. Beijinhos!